Oi galera, sejam bem-vindos ao canal Experiência. Eu me chamo Wesley. Nesse vídeo eu vou estar resolvendo uma questão da segunda fase da UBMAP. Em particular, essa questão caiu na segunda fase da UBMAP de 2015 e ela caiu no nível 1, 2 e 3. Então, se você está se preparando para essa prova, pause o vídeo, tente resolver e depois assista a resolução. Bom, a questão diz o seguinte: a professora Isabel aplicou uma prova com 10 questões. Cada aluno recebeu nota 0, meio ou 1 em cada questão. O desempenho de cada aluno foi associado a um ponto de uma malha triangular delimitada por um triângulo equilátero de altura 10, como na figura. O ponto associado a um aluno é escolhido de forma que suas distâncias aos lados do triângulo sejam iguais às quantidades de questões em que o aluno obteve nota 0, meio ou 1, respectivamente. Por exemplo, o aluno A tirou 0 em 2 questões, meio em 3 questões e 1 em 5 questões, obtendo 6,5 na prova. O aluno B obteve 1,5 na prova, pois tirou meio em 3 questões e 0 em 7 questões. O aluno C obteve 5 na prova, pois tirou meio nas 10 questões. Bom, vamos entender o enunciado, vamos pegar o A como referência. Como visto, a pontuação dele foi 6,5 na prova. Note que a distância do A até o lado de 0 é 2 triângulos, 2 triângulos. Você poderia ver assim pelo lado do triângulo também, se você contar vai ser 2 triângulos. A distância de A para o lado que vale meio ponto são 3 triângulos, note 1, 2, 3. A distância, que é contado em número de triangulinhos, equivale ao número de questões que ele obteve tal pontuação. Isso indica que em 3 questões ele tirou meio ponto. E por último, se você contar o número de triângulos até o lado que vale 1 ponto, você vai contar 5 triângulos, que é o que está aqui. Logo, em 2 questões ele tira 0, em 3 questões ele tira meio e em 5 questões ele tira 1 ponto. Somando todas essas pontuações, você vai chegar em 6,5, que é exatamente o que o enunciado fala que ele tirou. Note que 5 questões eu tirei 1, 3 questões eu tirei meio ponto e 2 questões eu tirei 0. No total, 2 mais 3 mais 5, 10 questões. Então é desse jeito que a gente lê essa figura. Agora vamos para as alternativas. Bom, a alternativa A pergunta qual foi a nota obtida na prova pelo aluno B. Aqui basta fazer o que o enunciado fala. No caso, note que a distância de D até o lado 0 é 1. Então em uma questão ele tirou 0. Agora a distância de D ao lado meio é 1, 2, 3, 4, 5 triangulinhos. Então em 5 questões ele tirou meio ponto. E a distância de D ao lado que vale 1 ponto tem 1, 2, 3, 4 triangulinhos. Logo mais 4 de 1 ponto. Bom, agora somando 1 vezes 0 dá 0. 5 vezes meio dá 2,5. E 4 vezes 1 é 4. Então fica 4 mais 2,5, que é a mesma coisa que 6,5. Logo, a nota obtida pelo aluno D é 6,5. A alternativa B diz quantos pontos da malha estão associados a alunos que tiraram 0 em exatamente 4 questões. Bom, tirar 0 em exatamente 4 questões, isso indica que as outras 6 questões você tem que tirar 1 ou meio. Então a gente pode ver quantas possibilidades tem. Tem um caso que nas outras 6 questões ele tira exatamente 1 ponto em cada. Então são 6 questões de 1 ponto, mais as últimas 4, que é exatamente 0, 6 pontos nesse caso. Então aqui já equivale a 1 ponto da malha. Ele poderia também tirar só 5 de 1 ponto e a outra questão ser uma de meio. E as outras 4 questões restantes 0, aqui daria 5,5. Ele poderia tirar 4 de uma e as outras duas das 6 seria de 0,5. Obviamente as outras 4 restantes é 0, isso daria 5. Ele poderia tirar 3 de 1, as outras 3 de 0,5, no caso isso daria 4,5. Ele poderia tirar 2 de 1, as outras 4 de 0,5. Isso daria 4. E assim por diante. Portanto, eu listei aqui todas as possibilidades de tirar 0 em exatamente 4 questões. Note que dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. Cada possibilidade equivale a 1 ponto na malha. Portanto, quantos pontos na malha estão associados a alunos que tiram 0 em exatamente 4 questões? 7 pontos na malha. A título de curiosidade, só para a gente ver quais pontos seriam esses, note que são os que distam 4 triangulinhos do lado 0. Num caso, seria todos dessa linha aqui. Num caso, então, seria todos esses pontinhos bem aqui. Note que cada um dista exatamente 4 triangulinhos do lado 0. A alternativa C diz o seguinte: assinale na malha abaixo os pontos associados a alunos que obtêm nota igual a 7 ou maior do que 7. Você pausa aí e tente resolver. Bom, uma forma de pensar é qual o número mínimo de questões que eu posso tirar 1, de modo que eu ainda tire 7 na prova. Supondo que eu acerte 3 questões que vale 1, então a maior pontuação que eu ainda posso tirar é que as outras 7 questões restantes eu tire meio, então o ponto não poderia distar nada de 0 e distar o resto só de meio. Mas note que se eu tirar 3 de 1 e as outras 7 eu tirar meio, então fica 7 vezes meio, que é 3,5, mais 3, 6,5. Logo, necessariamente tem que acertar pelo menos 4 questões de 1 ponto. Então, os pontos que distam 4 de 1 são os pontos dessa linha aqui. Então, eu já sei que os pontos que eu quero que são maiores ou iguais que 7 tem que estar dessa linha para cima. Esses de baixo aqui não interessam. Daqui a gente já reduz bastante o número de pontos para analisar. Note que esse ponto aqui é um ponto que a gente quer porque ele dista 4 de 1.
Então são 4 questões que eu tiro 1. E dista 6 triângulos de meio, que são as outras 6 questões, que daria 3 pontos. Então 4 mais 3, 7 pontos. Se você for analisar, nenhum outro desses pontos dessa linha são iguais ou maiores que 7. Então podemos ver esse outro ponto aqui. Note que ele equivale a 5 questões de 1, uma de 0 e 4 de meio, que também dá 7. Depois, se você olhar esse outro ponto aqui, você vai ver que ele dista 6 de 1, 2 de 0 e os outros 2 de meio, que também dá 7. Por simetria, se você analisar esse outro ponto aqui, você vai ver que ele também dá 7. Note que ele equivale exatamente a 7 questões de 1, 0 de meio e 3 de 0, que dá 7. Então aqui a gente define o nosso limiar da nota. Todos os pontos abaixo dessa linha valem menos do que 7 e todos os pontos acima dessa linha valem mais do que 7. Então você pode marcar todos esses outros pontos. E essa é a solução da alternativa C. Bom, então essa foi a questão, espero que tenha entendido e resolvido. Essa figura pode assustar um pouco, mas se você vê uma figura que assuste na prova, não se desespere. Basta ter calma, que normalmente essa questão sai. Então deixe no comentário qualquer sugestão ou dúvida, compartilhe com amigos, se inscreva e valeu, até a próxima.